coração do jardim do Éden, onde cada folha dançava em perfeita harmonia e cada respiração era pura vida, um sussurro cortou o ar matinal. Não era o canto dos passarinhos nem o murmúrio do rio que atravessava o paraíso. Era algo diferente. Algo que jamais havia ecoado naquele lugar sagrado. Entre as sombras douradas da árvore do conhecimento do bem e do mal, uma figura sinuosa se movia. Seus olhos brilhavam com uma inteligência perturbadora, e suas escamas refletiam a luz como joias preciosas. A serpente mais astuta que todos os animais do campo havia escolhido seu momento. Eva caminhava despreocupada pelos caminhos floridos, seus pés descalços tocando a grama macia que jamais conhecera espinho. O perfume das flores enchia o ar, e a brisa suave acariciava seus cabelos como uma bênção constante. Ela não sabia que estava sendo observada. Não sabia que cada passo a levava mais próxima do momento que dividiria a história da humanidade em antes e depois. Seria possível que uma única conversa mudasse o destino de toda a humanidade? Que palavras aparentemente simples tivessem o poder de abalar os fundamentos do próprio universo? Ali, no vale protegido onde Deus plantara o primeiro jardim nas páginas imortais de Gênesis capítulo 3, estava prestes a acontecer a primeira batalha de todas as batalhas. Não haveria espadas reluzentes nem exércitos marchando. O campo de combate seria a mente humana, e as armas seriam palavras envenenadas pelo engano. A serpente sorriu, se é que serpentes podem sorrir, e deu seu primeiro passo em direção à mulher que caminhava inocente entre as flores do paraíso. Aquele não era um jardim comum. Era a obra-prima do Criador, onde cada detalhe sussurrava perfeição. Rios de águas cristalinas cortavam planícies verdejantes, árvores frutíferas ofereciam alimento sem fim, e a presença de Deus caminhava visivelmente na viração do dia. Não havia dor, não havia morte, apenas vida abundante em cada respiração. Mas no centro deste paraíso, duas árvores se destacavam, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma concedia vida eterna, a outra morte certa a quem dela comesse. Era o único limite estabelecido pelo Criador, um mandamento simples que testava a confiança de suas criaturas mais preciosas. Eva, formada da costela de Adão, caminhava com a graça de quem fora moldada pelas próprias mãos divinas. Seus olhos brilhavam com curiosidade inocente, mas ali residia também sua fragilidade, o desejo de compreender tudo ao seu redor. Ela não conhecia o medo, pois jamais experimentara perigo real. Adão, o primeiro homem, trabalhava em outra parte do jardim naquele momento fatídico. Ele, que recebera diretamente de Deus a ordem sobre a árvore proibida, não estava ali para proteger sua esposa da ameaça que se aproximava. E a serpente? A serpente era diferente de todas as criaturas. Mais bela que qualquer animal, mais inteligente que qualquer fera do campo. Mas por trás de seus olhos hipnotizantes ardia algo sinistro. A inveja de quem fora expulso da presença divina e agora desejava arrastar outros consigo para a mesma perdição. Do alto dos céus, hostes angelicais observavam com crescente apreensão. Eles conheciam bem aquela criatura que outrora brilhara como estrela da manhã nas cortes celestiais. Agora, banida da presença do Altíssimo, ela rastejava pelo jardim com propósitos sombrios. Os anjos sabiam que não podiam interferir. O livre-arbítrio dos humanos precisava ser respeitado. Eva parou diante da árvore proibida, como já fizera outras vezes. Suas frutas eram lindas de se ver, e o aroma que exalavam despertava uma curiosidade quase irresistível. Ela conhecia bem a ordem divina, mas sempre se perguntava: por que justamente esta árvore? O que haveria de tão especial ou perigoso em seus frutos?
A serpente observava cada movimento, cada expressão, cada momento de hesitação. Sua mente astuta já havia traçado o plano perfeito. Não atacaria com força bruta. Isso seria grosseiro demais. Usaria algo muito mais sutil e poderoso. A dúvida. Ao redor do jardim, as próprias criaturas pareciam sentir que algo estava errado. Os leões cessaram seus rugidos, as águias voaram mais baixo. E até mesmo o vento soprou mais devagar, como se a própria criação prendesse a respiração. É assim que Deus disse? As palavras já ecoavam na mente da serpente, prontas para serem disparadas como flechas envenenadas. Primeira estratégia: questionar a clareza da palavra divina. Plantar a semente da incerteza onde antes havia confiança absoluta. Certamente não morrereis. A segunda mentira já estava formulada, pronta para negar diretamente a advertência do Criador. Se a dúvida abrisse a porta, a negação da verdade a escancararia. Sereis como Deus. E finalmente a tentação suprema. O apelo ao orgulho, ao desejo de independência, a ilusão de que poderiam ser iguais ao próprio Criador. O plano estava completo. Restava apenas um momento certo para a aproximação final. O silêncio que precedeu o primeiro golpe foi ensurdecedor. Eva contemplava os frutos dourados quando uma voz suave como mel, mas venenosa como cicuta, cortou o ar. É assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Eva virou-se, surpreendida. Animais falavam com ela frequentemente, mas havia algo diferente naquela voz. Algo que fazia seu coração acelerar sem que soubesse por quê. Podemos comer do fruto das árvores do jardim, respondeu ela, inocente ainda. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. A serpente moveu-se mais próxima, seus olhos brilhando com falsa compaixão. Certamente não morrereis. As palavras saíram como sussurro sedutor, negando diretamente a advertência divina. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. O primeiro golpe havia sido desferido, a dúvida plantada, a mentira lançada, a tentação oferecida. Eva olhou novamente para a árvore. De repente, o fruto parecia mais desejável que nunca. Bom para se comer, agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento. A cobiça nasceu em seu coração como uma chama pequena que rapidamente se tornou incêndio. Suas mãos tremeram, seu coração disparou. Todo o paraíso parecia suspenso naquele momento de decisão. E então aconteceu. Eva estendeu a mão, tocou o fruto, arrancou-o da árvore, levou-o à boca, mordeu. O som da mordida ecoou pelo jardim como um trovão silencioso. O universo estremeceu. A morte entrou no mundo. Ela correu até Adão e ofereceu-lhe o fruto. Ele viu nos olhos dela que algo havia mudado para sempre, mas escolheu acompanhá-la na desobediência. Pegou o fruto, comeu também. A confiança em Deus havia sido quebrada. A primeira batalha estava perdida. Instantaneamente tudo mudou. Os olhos de Adão e Eva se abriram, mas não para a sabedoria prometida, para a vergonha. Pela primeira vez, sentiram-se nus e expostos. Correram para se esconder entre as árvores, tecendo aventais de folhas com mãos trêmulas. Quando ouviram a voz de Deus caminhando pelo jardim na viração do dia, o som que antes era melodia tornou-se terror. Esconderam-se ainda mais profundamente entre a vegetação, corações batendo em descompasso. Onde estás? Chamou o Criador. Não porque não soubesse, mas para dar oportunidade de confissão. E então veio a primeira mentira pós-queda. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Adão não apenas confessou, acusou tanto Eva quanto o próprio Deus. Mas mesmo no julgamento, a misericórdia divina brilhou. Entre as sentenças de dor e morte, Deus plantou uma semente de esperança. Porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça. A primeira promessa messiânica nascera da primeira derrota humana. A batalha das